Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa terceira semana e nessa semana nós vamos falar sobre os tempos verbais simples. Vamos começar com o Simple Present, que é o tempo verbal correspondente ao presente simples. E ele é formado do infinitivo do verbo sem a partícula to. Como vocês podem ver, por exemplo, o verbo to like, que seria o infinitivo, gostar. Então a gente retira o to e temos I like music. Eu gosto de música. You study English. Você estuda inglês. Para os pronomes he, ele, she, ela e it, que é it é o ele ou ela neutro, né, que podem substituir tanto na seção de pronomes vocês já viram, né? Que ele pode substituir um nome de um animal, um objeto, ou até mesmo uma oração que seria uma oração sem sujeito para nós, mas no caso no inglês não existe essa oração sem sujeito, como chove muito no Amazonas. Então a gente precisa do it para fazer essa oração. Nesse caso, quando esses pronomes são sujeitos, o verbo recebe S, ES ou IES, dependendo da forma do verbo. Então, por exemplo, o verbo play. He plays soccer. A gente tem uma vogal e o Y, então ele segue a regra geral. Nós temos o verbo study. Study já é um verbo que é terminado em consoante e Y. Então a gente tem Ana studies Spanish. Vocês vão, quando estiverem lendo, vocês vão perceber que o verbo study aí está com a forma um pouquinho diferente. A vantagem da leitura é que você vai perceber essas alterações, não vai ter que escolher fazer as alterações. Mas já fica aí, né, a formação dos verbos quando os pronomes he, she ou it são sujeitos, para que você também em algum momento, quando tiver de falar em inglês, já sabe, ou escrever sabe como que essa alteração é feita. Para os verbos terminados em CH, SH, X, O ou SS, nós também temos que acrescentar né, não só o S, mas o ES. Por exemplo, o verbo pegar, agarrar, né, tomar, catch, catches, wash, que é o verbo lavar, washes, fix, o verbo consertar, fixes, go, o verbo ir, goes, kiss, kisses, o verbo beijar. Na forma interrogativa, nós temos o seguinte: quando a gente precisa fazer uma pergunta em inglês, no presente simples, não basta somente mudar a entonação, como eu faço em português. Por exemplo, você gosta de chocolate? Não, eu tenho que modificar aí a oração colocando o do antes do sujeito. Então, quando os sujeitos forem os pronomes you, they ou we, ou né, os sujeitos corresponderem a estes pronomes, por exemplo, they, João e Susana. Então, se eu perguntar, do they live in Brazil? Do João e Susana live in Brazil? Então, João e Susana formam os sujeitos, eles são correspondentes ao pronome eles. Então, nesse caso, eu uso do para fazer a pergunta. Vocês lembram lá do texto do chocolate, quando eu tenho a pergunta do you like chocolate? Então, você gosta de chocolate? Então, eu preciso do auxiliar do aí na frente. Então, ele não tem tradução nenhuma, né? A gente não vai traduzir porque não tem mesmo a tradução. Ele está aí com a função de auxiliar no tempo verbal e ele tem aí a responsabilidade de mostrar que eu estou fazendo uma pergunta no presente. Do we have to work tomorrow? Nós temos que trabalhar amanhã? Agora, quando o sujeito da pergunta é he, she ou it, o verbo auxiliar does é utilizado. Então, para eu perguntar se ele gosta de chocolate, eu tenho que perguntar
Does he like chocolate? Chove muito em BH, é o caso que eu falei para vocês anteriormente, de eu começar uma oração sem um sujeito, mas eu preciso do it para fazer função de sujeito. Então eu pergunto, does it rain a lot in BH? Does she eat vegetables? Ela come verduras, né, ou legumes? A forma negativa, ela é feita também seguindo essa mesma sequência de pronomes como sujeitos. Então, se eu tenho os sujeitos I, you, we ou they nas orações, a negativa é feita com o don't ou do not. Então, quando o texto é muito formal, ele não apresenta essa abreviação ou contraction, don't. Então, a gente tem mesmo do not, mas aí eu coloquei porque são orações assim mais informais. Então, I don't like chocolate. Alguém vai dizer, eu não gosto de chocolate. Então, eu preciso do auxiliar do mais o not. Luísa and I don't live in Ipatinga. Então, Luísa e eu, né, we, corresponde ao pronome we, não moramos em Ipatinga, ou não vivemos em Ipatinga. Na forma negativa, quando os sujeitos são he, she ou it, a gente vai ter que usar o does mais o not. Então, e o verbo não muda, tá vendo? Percebem que esse verbo só teve essa alteração likes, lives, se for lá na afirmativa. Quando for interrogativa ou negativa, essas partículas que eu estou utilizando aí, no caso does, doesn't ou does not, eles já fazem a função de presente. Então, já são a alteração que o verbo recebe, que a oração recebe. Então, Fábio, que é he, Fábio doesn't like chocolate. Então, Fábio não gosta de chocolate. Ana, no caso é she, Ana doesn't live in BH. Então, Ana não vive em BH. Ela não mora em BH. It doesn't rain a lot em Governador Valadares. Então, não chove muito em Governador Valadares, infelizmente. Então, aí a gente tem a forma negativa. Geralmente, o simple present refere-se a ações ou situações habituais. Então, eu vou falar de uma rotina. My sister goes to work at 7:30 a.m. Então, aí vocês viram a alteração. My sister, minha irmã, é she. Então, por isso, o verbo ir ganhou aí, recebeu o ES. Então, quando vocês estiverem lendo, né, se aparecer um ES goes, é o verbo ir mesmo. É só porque ele está mostrando, a oração mostra que ela está no presente. O verbo está no presente. British people drink a lot of tea. Então, as pessoas inglesas bebem muito chá. Então, né, algo que é normal para eles. The train arrives at 7:45. Então, o trem, ele chega às 7:45. Também é relacionado aí a ações habituais ou a horários, né, já pré-estabelecidos. A gente vê o uso do simple present. Quando eu estiver também falando de opiniões e sentimentos, então, I don't like science fiction films, eu não gosto de filmes de ficção científica, então eu estou expressando a minha opinião, né, ou o meu sentimento em relação aos filmes, eu não gosto. Fatos imutáveis também, então, water boils at 100 degrees Celsius, então a água ela ferve, né, aos 100 graus Celsius, então é uma coisa imutável, já foi constatada que a água ferve, né, quando ela atinge os 100 graus Celsius. Então aí a gente tem outros fatos, né, por exemplo, da ciência, ou mesmo quando a gente fala de história, né, algo que já aconteceu, já está estabelecido na história, então é sempre simple present. Para indicar o tempo futuro, especialmente quando ele for precedido por if, né? E conjunções de tempo. Nós vamos ter uma aula para falar dessas conjunções, não só as de tempo, mas todas as conjunções em inglês e a função delas no texto, né? Mas agora, para adiantar para vocês, a gente tem o if, que é se,
ou as conjunções when, quando, while, enquanto, before, antes e after, depois. Então, a frase é I'll be happy if it rains soon. Então, eu ficarei feliz se chover logo. Então, quando eu falo se chover logo, em português, eu tenho outro tempo verbal, que não é o simple present, não é o presente. Então, mas em inglês, a frase assim, a oração é mais simples. Então, eu uso o futuro, no caso, I will be, que também vocês vão ver numa outra aula, uso do futuro, e o it rains, né? Então, presente. Então, ele é usado também nessas orações com if. What are you going to do when you leave school? O que você vai fazer quando sair da escola ou quando você terminar a escola? Então, what are you going to do? É futuro. O que você vai fazer when? Né? Quando? Então, aí na segunda parte eu tenho you leave school. Então, você sai, né? Seria no presente mesmo. Então é isso, pessoal. O Simple Present, ele está relacionado ao presente mesmo, a ações rotineiras, e essas são as alterações, né, que vocês vão perceber quando você lê um texto. Então, o uso mais frequente dele é sobre hábitos, sobre rotina, sobre horários pré-estabelecidos e os fatos mesmos os fatos que já estão estabelecidos, tanto fatos científicos quanto históricos. Então é isso e boa aula para vocês essa semana, que vocês bom estudo, né? Que vocês participem das atividades propostas. E é isso. Um abraço.